Paz do Senhor Jesus a todos. Hoje iremos ler os Salmos, capítulo 73, que diz assim: Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso, a soberba os cerca. Como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso, o povo dele volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem. E eles dizem: Como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo. Aumenta as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado pela manhã, a cada manhã. Se eu dissesse, farei assim, eis que ofereceria a geração de teus filhos. Quando pensava em entender, isto foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios. Tu os lanças em destruição. Como caem em desolação, quase no momento ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nas minhas entranhas. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as tuas obras. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para todos sempre. Aqui o salmista, ele começa exaltando a Deus, né? Conta seu testemunho de que quase caiu em tentação por causa dos ímpios, né? Dele analisar o estilo de vida dos ímpios e de repente sentia aquela inveja de que os ímpios prosperavam e ele, por ser temente a Deus, não. Em Lucas, que é uma travadazinha, Lucas 16, versículo 8. E louvou aquele Senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Então,
próprio Lucas aqui está falando que os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz. Porque eu não sei o que é que acontece na vida do servo de Deus, que ele começa às vezes até bem, só que depois dá uma relaxada. Não ora mais, não busca mais. E os filhos das trevas, naquilo que ele faz bem feito. Bem feito. Então devemos analisar, não para ter inveja, mas analisar o porquê eles se dão mais bem do que nós. Porque eles vão atrás daquilo que querem. Já ouvi muitos cristãos em casa, esperando que a bênção caia do céu. Mas Deus, em momento algum, nos prometeu bênçãos. Ao contrário do que muitos pastores aí pregam, cada um tem que carregar sua cruz. Quem quer ser rico tem que trabalhar. Trabalhar, usar a cabeça para poder conseguir o seu sustento diário. E quem quer buscar a Deus, busca a Deus. Mas só que, contudo, não pode deixar as coisas seculares de lado, porque precisamos trabalhar. O próprio Paulo nos afirmou que aquele que não quiser trabalhar, que também não coma. E hoje, infelizmente, a igreja, hoje não, de muitos tempos atrás, praticamente virou um comércio, ganho. Então ali a pessoa não está centralizado ali nem em pregar a palavra do Senhor. O centro ali está no ganho do dinheiro. O que é que pode me render para que assim eu possa falar do Evangelho. E por isso que os filhos deste mundo, como se diz nesta geração, são mais prudentes do que os filhos da luz. Porque os filhos da luz acham porque tem Deus a seu favor, meio que relaxa, achando que Deus é nosso empregado. Tem que fazer favores para nós. Não, Deus faz o que Ele quer, age conforme a vontade dEle, e temos que entender que nós somos servos e não Senhor. Nós estamos aqui para obedecer. O próprio Cristo foi um exemplo de vida. Ele, sendo Deus, não se usou por ser Deus. Ele poderia ter tudo o que ele quisesse, mas ao invés dele ser servido, ele serviu. Imagine, o próprio Deus serviu. E quem somos nós para querer sermos servidos? Achar que porque somos cristãos, as pessoas têm que estar debaixo dos nossos pés, julgando o próximo, entendeu? Como eu já expliquei em textos anteriores, que o julgamento temos que julgar qualquer um, sendo que nós não estejamos com a trave no nosso olho. Porque antes de tirar o argueiro de qualquer um, temos que tirar primeiro a trave. É o que se analisar, para assim poder falar algo, dar um conselho. E nossa vida consiste em julgamentos mesmo, analisando tudo e retendo o bem daquilo. O que não podemos de maneira alguma é condenar. Em forma de o joio e o trigo. Essa parte, o joio só vai se dispersar do trigo quando Jesus Cristo voltar, na volta do Senhor Jesus Cristo. Muitos pastores aí querem se fazer de juiz, julgando outros pastores, cristãos, cantores gospel. A gente tem que pregar a verdade, não citando nomes, não atacando ninguém, porque o próprio Cristo que vai fazer na segunda vinda dele, né? Jesus, a primeira vinda, ele veio como um ovelha, ele veio para salvar, ele não veio para julgar ninguém, nem condenar ninguém. Como ele mesmo falou para a mulher adúltera: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Só que, porém, que se permanecermos nos nossos pecados, na segunda vinda de Cristo, ele vem como juiz. Ele vem para julgar a nação. E vai julgar segundo as nossas obras. Ah, mas não é pelas obras que somos salvos.
não é realmente pelas obras, é o aceitar a Cristo. Mas nossas obras nos faz se chegar a Cristo. Pois a maior pregação que o cristão pode dar é o seu próprio testemunho. É despertar a curiosidade naqueles que não vai entender o porquê você passa por certas situações e mesmo assim glorifica a Deus. É a mesma coisa do salmista aqui, né? Passa por certas situações, mas que contudo ele sempre buscava Deus, glorificava o Senhor com tudo, com todas as suas forças. Aqui foi o salmista Asaf. E Davi, em muitos dos seus salmos, ele glorifica também a Deus, adora ao Senhor. Como se diz o ditado, né? Não importa tanto como você começa. Você pode começar bem como for, mas o mais importante é como você termina. É como você termina. O que passou, passou. Toda a sua vida que passou para trás não vai afetar em nada no seu futuro. O que pode mudar alguma coisa é o seu presente. Mesmo quando o presente fica no passado, não faz mais sentido nenhum. Então, o que devemos sempre viver é o agora. E o futuro não conseguimos viver, não inventarem da máquina do tempo para eu viver o amanhã. Então, muitas pessoas que vivem de passado ou vivem do futuro, ansiosos, com depressão, acabam não vivendo a vida. A vida consiste no hoje. Não é porque você vai viver o hoje que você vai viver de qualquer maneira, não. Você vai viver confiando em Deus, porque você tem hoje, com suas capacidades, entendeu? E assim sucessivamente. É viver a vida com o que Deus te dá. E aqui o Salmo 73 é muito lindo, né? Porque há um conflito entre a carne e o espírito que há dentro de nós. Pois quem não viveu esse questionamento, por que fulano prospera, por que fulano faz isso e eu não, a luta entre sempre, a carne vai contender com o espírito. É impossível você agradar os dois. Ou você agrada a carne, ou agrada o Espírito Santo. Então não tem como você agradar aos dois. Isso é impossível. Então você tem que analisar. Se você está agradando a sua carne, com certeza você está desagradando o Espírito Santo. E a mesma coisa ou vice-versa. E é essa a pergunta: quem temos alimentado mais? A nossa carne ou nosso espírito? Pois nós somos muito frágeis. Para pecar é um piscar de olhos. Pecamos no pensamento, pecamos nos atos, no falar e assim sucessivamente. E muitos de nós sempre se importam apenas com aqueles pecados que é cometidos, praticados, e nos esquecemos dos pecados que cometemos nos nossos pensamentos. Então, por isso que sempre temos que andar vigilante, nos isolar daquilo que não glorifica ao nome do Senhor. Como o apóstolo Paulo falou, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. O que você faz está edificando? Convém o que você faz na sua empresa, no seu lar? O que é que você tem feito para glorificar o nome do Senhor através de suas atitudes? E com certeza com sua boca também, né? Glorificar o Senhor. Então, se importe como você vai terminar. Como a gente não sabe qual o último dia, hoje pode ser meu último dia, não sei, pode ser o seu, a gente não sabe. Então, por isso que temos que viver o hoje, o agora. Viver na presença de Deus, orando, jejuando, se consagrando. Cada dia, agradecer a cada dia de oportunidade que Deus nos dá para viver, para entrar em sua comunhão e deixar o pecado de lado. E fazer igual aquela mulher adúltera, não pecar mais. Jesus, as pessoas analisam muito da parte que Jesus fala, onde estão os acusadores, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. As pessoas
param nesse versículo. Se esquece de ir mais adiante no que Jesus falou. Vá e não peques mais. Mas só esse texto só fala em termos de condenação. O próprio Jesus disse que temos que julgar. Julgar os espíritos. Não é acreditar em qualquer espírito na igreja que as pessoas, qualquer profecia, qualquer coisa aí que acontece na igreja, já está acreditando. Não, você tem que provar os espíritos. Quando há uma profecia na igreja, os outros têm que julgar a profecia. E assim sucessivamente. Então erramos não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando conhecemos o poder de Deus, sabemos que ele faz aquilo que é impossível ao homem. O que é possível para nós, temos que ir atrás. Temos que ir atrás de tudo aquilo que é possível. Por isso que tem os médicos. Quando você vai lá ser tratado por um médico, o médico não sabe a solução do problema, aí você vai para o recurso na oração, orar a Deus para que assim Deus lhe dê a cura, porque às vezes o médico não tem aquela solução do teu problema. Então por isso que temos que analisar, porque às vezes Deus está mandando socorro através de outras pessoas e ficamos esperando cair do céu e acabamos que pecando e muitos até morrem por causa disso. No versículo 28, o último versículo, diz assim: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Confiança tem que ser somente em Deus, mas em ninguém, porque só Deus pode nos capacitar naquilo que não somos capacitados. E aquilo que temos a capacidade de nos capacitar, temos que ir atrás. Temos que correr. E sempre na oração e súplica, vigiando, orando, se consagrando ao Senhor, pregando o Evangelho. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Então hoje temos que anunciar as obras de Cristo. Mas como é que você vai anunciar a obra de Cristo se você não pratica? Com que moral você vai ter de falar de Cristo se você não faz? Como é que de repente você pode falar em termos de pornografia para alguém se você não está apto a isso? Se você mesmo não consegue se conter com isso? E várias outras coisas. Então temos que vigiar sempre, buscar sempre a unção do Espírito Santo, buscar o seu poder e andar sempre na comunhão. Cada dia buscando o conhecimento, cada dia buscando o entendimento do Senhor. Porque quanto mais conhecemos a verdade, somos libertos por ela. Então, a cada dia, qual é a verdade? A verdade é a palavra de Deus, a Bíblia. Devemos sempre ler, buscar o entendimento. Deve buscar algum reforço, comprar um livro e assim sucessivamente, beleza. Mas o principal é a Bíblia, a leitura bíblica. Que Deus abençoe a todos. Essa é a palavra de hoje e que o nome do Senhor sempre seja glorificado.